Nossa live hoje, para começar, a gente tem que deixar bem explicado que a gente não tem interesse político, né? Nós somos apartidários, que nesse momento é importante passar isso, e que a gente não tem conflitos de interesse ou patrocinado por nenhuma empresa farmacêutica ou dessas de vacina, né? Então é importante, a gente até fez justamente uma chamada na live também não sensacionalista, para realmente conseguir mostrar que não é só para atrair, né, a chamada aí, sim, para quem tem interesse realmente em ver a evolução do que é uma imunidade na pessoa, como se dá a imunidade natural, como se dá a imunidade pela também. Então, bom dia, doutor Ramatias. Bom dia, tudo bem, pessoal? Já temos um participante novo aqui hoje, ó. Ah, que legal. Muito bem. Então, doutor Ramatias, eu passei da minha parte aqui, que a live não tem nenhum interesse partidário e não tem nenhum conflito de interesse. Então, só para depois reforçar da tua parte, né? E também falei que a nossa live tem um nome que não é um chamarisco, né, para clique, né, isso para deixar bem explícito que é para quem tem interesse realmente em saber o que está acontecendo, como é que funciona a questão das imunidades, né, o que está realmente o que é ciência, né, o que realmente tem livros de anos e anos de estudo, né, e que mostra a diferença de uma imunidade, como ela é feita quando a gente pega o vírus, tem o contato direto, e quando a gente tem o contato com a vacina, né. A gente é a favor das vacinas, né, a gente vacina os nossos filhos, então isso tem que deixar bem claro, né, a gente não tem interesse em dizer qual que é a melhor vacina ou não nessa live, e sim mostrar a diferença das imunidades e por que a gente vacinaria ou não vacinaria, né, e vacinaria de novo uma pessoa, né, porque tem vacinas que precisam ser constantemente renovadas e revacinadas, enquanto que tem vacinas que uma vez na vida a gente consegue uma imunidade duradoura. Tá? Bom dia, doutor Ramatias. Passo a bola para ti aí, pode assumir. Então, obrigado, Eduardo. Então, agradeço mais uma vez, né, e agradeço o pessoal que está chegando aí, que está nos vendo agora e que vai nos ver depois no vídeo, né, e começar dizendo que realmente a gente não tem nenhum conflito de interesse nesse tipo de live, a gente não ganha nada com isso, né, na verdade a gente ganha só incomodação, né, fora isso, né, mas a gente não ganha nada, a gente não tem patrocínio nenhum, a ideia sempre de fazer essas lives é justamente a gente espalhar ou tentar passar um pouquinho, né, de todo o estudo que a gente tem feito, né. Para quem está vindo pela primeira vez, bem-vindo, né, a gente, é a terceira live que a gente tem feito, né, a gente fez uma bem no início da pandemia, né, falando sobre imunidade, a gente fez uma segunda live falando sobre vacinas, né, e agora nós estamos numa terceira live, né, desde o início da pandemia, tanto eu quanto o doutor Eduardo, nós estamos em cima dos livros, né, nós temos estudado avidamente sempre, tem sido uma parceria muito produtiva, porque ele com toda a experiência clínica dele como médico, eu com a minha experiência acadêmica como professor e pesquisador, né, tem sido uma parceria que tem dado certo, né, a gente tem tido, como é que eu posso dizer, bastante sucesso, né, nas pessoas que nós temos conseguido atingir, tá? Bom, então, só para ressaltar mais uma vez, a gente não tem nenhum conflito de interesse, nenhum, né? Não temos patrocínio, não temos absolutamente nada, né? Então, gente, a grande ideia, né, de fazer essa terceira live, fazia algum tempo que a gente não se manifestava, né, já fazia alguns meses que a gente não tinha, é que nós vimos que existe uma certa necessidade. Realmente nós estamos num momento diferente, né, o nosso mundo está num momento diferente. No início nós tínhamos, né, a pandemia só incertezas, né, na metade nós continuamos com incertezas, e agora nós continuamos com incertezas, né, é uma pandemia das incertezas. Porém, nós estamos num momento diferente, né? E esse momento diferenciado que nós estamos é que as vacinas, né, os programas de vacinações a nível mundial, né, talvez
em países menos desenvolvidos, as vacinas ainda estão andando muito lentamente, mas num país emergente tipo o nosso, e em países desenvolvidos, o Brasil, se eu não me engano, já está batendo em torno de perto de 40%, não me lembro se passou ou não, mas de pessoas vacinadas, né? Países da Europa já passam de 50%, temos o exemplo de Israel, que está lá com 70 e tantos por cento, né? Então, o momento que nós estamos agora é viver, né, e começar a entender, né, os efeitos dessa vacinação, né? Então, para a gente entender o que é uma vacinação, né, inevitavelmente a gente cai no tópico que a gente se propôs a discutir isso, que é a imunidade de mucosas, né? Então, para quem não sabe, né, as vacinas, a ideia de toda vacinação, a vacina ela não funciona como um medicamento. A vacina não funciona como um Tilenol. A vacina não funciona como um antihipertensivo. Não é isso. O que a vacina faz? Ela simplesmente é um estimulante, ela é algo que desperta, tá, o grande dragão dentro da gente, que é o nosso sistema imunológico, né? Então, a ideia da vacina é justamente pegar, desenvolver um processo dentro da gente que a gente vai ver, né? O doutor Eduardo pediu para eu dar uma revisada na questão mais básica de imunologia, o estilo que a gente fez na nossa outra live, para depois entrar em imunidade de mucosa, né? Então, essa é a ideia da vacina, né? E por que a necessidade, né, que nós imaginamos agora de fazer essa nova live? Porque está tendo uma certa confusão, né? Uma certa confusão entre o papel, principalmente, do que é a imunidade natural, né? Ou seja, as pessoas que pegaram o corona, né? Podemos discutir passaporte sanitário, né? A visão imunológica e a visão clínica, que o doutor Eduardo tem, né? Tem essa grande confusão entre o que é a imunidade natural, tá? O que é a imunidade, o que a imunidade natural faz, o que é a imunidade induzida pelas vacinas que nós temos disponíveis até o momento, né? Então, para vocês terem uma ideia, a pergunta que eu mais recebi ao longo da semana, desde que a gente anunciou essa live, foi: eu tive Covid naturalmente, eu devo me vacinar? A pergunta, assim, ó, disparado, né, de todas as perguntas que eu recebi, mais de 50% foi essa: eu tive Covid, eu devo me vacinar? O que a gente vai dizer? Eu vou mostrar, né, a visão imunológica, e aí cada um, né, vai chegar na sua própria conclusão se deve ou não. Sim? Por exemplo, recebi muitas perguntas sobre grávidas e lactantes. Tá? As grávidas, elas deveriam se vacinar? Né? Ou qual é que é o impacto da vacinação na grávida? Né? Recebi também pouca coisa falando sobre como deixar minha imunidade forte, ou o caso de Israel, que a população está vacinada, né? Então, para a gente entender exatamente o que é imunidade, a gente tem que falar de um ponto específico dela, que é a imunidade de mucosa, que é a ideia que a gente vai fazer aqui. Sim? Quer complementar alguma coisa, doutor? Não, é isso aí, que nós conversamos, né, falando, acho bom tu explicar tudo, né, a parte fisiológica da coisa, para depois, dentro disso, né, porque a fisiologia, ela é padrão, ela é ciência, né? A partir daí a gente vai tirar nossas conclusões. Então, a ideia é justamente não chegar com uma conclusão pronta, dizendo vacina ou não vacina, tal dia, né, precisa, tal dia não precisa vacinar, e sim entender todo o processo, como funciona, para entender de onde surgiu, né, a nossa opinião, a nossa ideia. Porque uma coisa é tu ter a tua opinião e dizer assim, faz isso, né? Porque daí tu tem que ter baseado em algo sólido. Né? E como tu é o professor de imunologia e faz essa parte aí do ensino para os médicos aí que vão clinicar e tirar suas conclusões, então esperamos aí a tua explicação para depois a gente tirar as nossas conclusões aí. Muito bem, então tá. Bom, então a primeira coisa, né, para quem não sabe, eu sou professor de imunologia, né, pro curso de medicina aqui da nossa cidade, né, tanto a imunologia 1 quanto 2 estão comigo. Eu fiz um pós-doutorado num laboratório de virologia na Austrália, após o meu doutorado, né, e uma coisa que eu digo em todas as minhas aulas, né, o movimento anti-vacina, né, que existe um movimento anti-vacina, ao meu ver, como professor de imunologia, ele é puro desconhecimento, realmente puro desconhecimento sobre imunologia. Por quê? Porque as vacinas, elas são talvez um dos maiores avanços tecnológicos, né, que nós temos em termos de ciência,
né, dos últimos tempos, né? Graças a vacinas e antibióticos, e é exatamente a mesma frase que eu usei na última live que nós fizemos, né? Graças a isso, a nossa população pulou de, sei lá, de 2 bilhões para 7, nós estamos em 7,5 bilhões de pessoas. E, com certeza, as vacinas e os antibióticos, eles são os principais responsáveis disso. Porque antes nós morríamos de doenças infecto-contagiosas e atualmente nós morremos de vários tipos, né? As doenças infecto-contagiosas não são as que mais matam, né? O que mais mata hoje é obesidade, hipertensão, diabetes e assim por diante. Doenças cardiovasculares decorrentes, né? Então, como é que funciona esse jogo? O que é, né? Eu vou tentar mostrar aqui no meu quadrinho, que eu adoro meu quadrinho. Nós estávamos em aulas virtuais, né? Mas eu mantive o quadro aqui, não estamos mais, agora voltamos à aula presencial. Mas como é que funciona a nossa resposta imunológica para depois a gente conseguir progredir e chegar exatamente no que é essa imunidade de mucosa, tá? A imunidade de mucosa, para quem não sabe, o nosso sistema imunológico, quando ele responde a um invasor, tá? Quando ele realmente responde a um invasor, a maneira pela qual ele faz isso é lugar específico, né? Isso é uma coisa que tem sido muito pouco discutida, né? Por exemplo, quando a gente está falando de uma micose de pele, um fungo, tá, que ataca a pele, o sistema imunológico ele vai montar a resposta dele e toda a imunidade esperando que na próxima vez esse fungo volte na pele. Se a gente está falando de um micro-organismo que entra por via trato gastrointestinal, pela boca, intestinos, ou pelo sistema respiratório, que é o caso do corona, toda a nossa resposta imunológica ela vai ser montada exatamente no lugar mais provável aonde esse vírus vai tentar nos invadir, nos infectar de novo. No caso do corona, tá? Realmente no caso do corona, que é um vírus respiratório, toda a resposta imunológica, depois que nós temos imunidade, eu já vou mostrar o que é ter a imunidade, toda ela é montada no sistema respiratório. Tá? E a principal ponto dessa imunidade de mucosa, tá? Que eu já vou também explicar o que é isso, é não deixar o vírus entrar. Tá? Eu gosto muito de usar nas minhas aulas um exemplo para os meus alunos. O vírus, a imunidade para um corona funciona que nem aquele muro que o Trump, lá, ex-presidente dos Estados Unidos, estava tentando propor. Fazer um muro para não deixar pessoas entrarem dentro do país dele. É assim que funciona a grande parte da defesa que o nosso sistema imunológico monta para o corona. Se eu não deixo o corona entrar dentro do meu organismo, ele não é problema meu. Todo mundo tranquilo nisso? Né? Todo mundo tranquilo? Ou seja, a nossa imunidade mais forte para o corona é justamente não deixar ele entrar. Se eu não deixo ele entrar, ele não é problema meu. Ele não vai infectar minhas células. Ele não vai me gerar problemas. Sim? E aí que vem o conhecimento de imunidade de mucosas. Por quê? Porque é na mucosa, é no sistema respiratório, que é uma barreira mucosa, que a gente vai montar essa linha de defesa. É lá que a gente vai montar justamente esse muro para não deixar a coisa entrar, tá? E por incrível que pareça, aqui eu vou deixar vários cabelinhos em pé, não os meus, né, porque eu tenho poucos, mas eu vou deixar muitos cabelos em pé, e se eu disser para vocês que o IgG, o anticorpo, a imunoglobulina, que é talvez a imunoglobulina mais falada atualmente, a participação dela nessa imunidade de mucosa, ou nessa imunidade de barreira, não é uma participação tão grande quanto a gente imagina que seja. E se eu disser isso para vocês? Posso que quem tem cabelo, não tipo eu, ficou com os cabelos em pé. E se eu disser, sim, o IgG faz parte da imunidade de mucosa, da proteção? Sim, mas o papel dele ali é secundário. Nós temos outros componentes, nós temos outras componentes imunológicos, células, anticorpos, que são muito mais importantes para a gente ter vamos dizer assim, uma imunidade duradoura, tá? Que nem a gente vai ver agora. Sim? Quem quiser pode ir jogando perguntas lá nos comentários, tá? Que a gente, no final, vai deixar aberto só para responder perguntas. Então, como é que funciona? Tá? O que é a nossa resposta antiviral? O que é para a gente conseguir chegar numa resposta, realmente numa resposta duradoura na imunidade mucosa? Então, muito rapidamente, tá?
O que é um vírus? Bom, isso aqui é uma célula do nosso organismo, tá? Eu gosto de dizer que um vírus é uma alma sem corpo, tá? Por que um vírus é uma alma sem corpo? Porque o vírus, ele é algo, ele seria uma alma, tá? Ele seria uma molécula ou algo que está entre um ser vivo ou não, difícil de definir, mas ele sozinho, ele não consegue se manifestar, ele não consegue se reproduzir, ele não consegue fazer nada, realmente não consegue. Então ele é realmente como se fosse uma alma que fica perambulando à procura de um corpo. Quem é o corpo? Quem são esse corpo que os vírus? São as nossas células, né? E aqui eu vou representar o que seria uma célula nossa. Então tá aqui, tá? Então como é que o vírus faz? O vírus, eu vou botar aqui, todo mundo já ouviu falar do que é uma partícula viral, e aqui eu vou representar muito rapidamente como é que funciona todo esse processo, tá? Então o vírus está ali, ó. Vamos colocar aqui, está dentro do que nós chamamos de partícula viral, que nada mais é do que um dispositivo biológico que o próprio vírus faz para conseguir tomar conta desse corpo aqui, que são as nossas células, tá? Então, o que esse vírus faz? Ele faz justamente isso, ó. Ele usa um caminho específico, que acredito que quase todo mundo já tenha ouvido falar, do receptor da enzima conversora de angiotensina 2, todo mundo já deve ter ouvido falar da proteína spike, ou a proteína S, que eu vou representar assim, ó, por esses coisinhas aqui, vou botar um Szinho aqui. Esse vírus, ele basicamente usa essa proteína S dele, tá? Que é como se fosse uma chave, tá? Para se ligar nessa fechadura específica, tá? Que é esse nosso receptor, que está presente abundantemente em sistema respiratório, em sistema renal, no sistema cardiovascular. Uma vez que isso aqui acontece, essa ligação, essa célula automaticamente puxa essa partícula para dentro, tá? Então, tá ali. Isso aqui faz assim, ó, vamos mostrar melhor. Quando essa ligação acontece, a célula, ela se estica e faz isso aqui, ó. E puxa o vírus para dentro e forma como se fosse uma bolinha com o vírus lá dentro. Sim? Uma vez dentro da célula, esse vírus escapa para fora dessa vesícula a qual ele foi internalizado e agora aqui ele toma conta da nossa célula, tá? Ele tem algumas proteínas, ele produz alguns compostos dele mesmo que desliga a resposta antiviral que essa célula tinha. Ele começa a usar tudo que existe dentro dessa célula para se reproduzir. E o que ele faz no final? No final, ele gera novas partículas e joga tudo isso para o ambiente extracelular para infectar novas células. Tranquilo? Então, isso é muito rapidamente o ciclo de replicação viral. Bom, agora, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Onde entra o nosso sistema imunológico aí? Tá? Onde entra a nossa imunidade? Muito simples. Vamos colocar aqui uma célula infectada, vamos colocar várias partículas virais dentro da célula, vamos botar algumas partículas virais saindo dessa célula, tá? E essas partículas virais estão tentando chegar em células ainda não infectadas. Essas aqui, ela está feliz porque ela não encontrou vírus. O que o nosso sistema imunológico faz? Bom, nosso sistema imunológico, ele tem diferentes componentes, mas os componentes finais que realmente nos dão a defesa final para essa infecção viral, que são depois os componentes que nós vamos dizer que são os principais dessa imunidade de mucosa, eles são baseados em 3 tipos celulares. Um, que nós chamamos de linfócito TCD4, e não se preocupem com os nomes, tá? Realmente não se preocupem com eles. Outro que são os linfócitos B e outros que são os linfócitos TCD8. Bom, para quem não sabe, o linfócito B é quem produz os nossos anticorpos, tá? E eu vou representar os nossos anticorpos assim, ó. Os anticorpos, ou IgG, por exemplo, é um tipo de anticorpo, ele é uma molécula, tá? Que atua sempre fora das nossas células. Fora. Ele nunca consegue entrar dentro das nossas células. Ele realmente não consegue.
Aí surge a primeira pergunta, não, só um pouquinho. Eu tenho ouvido falar que esses anticorpos, eles são a nossa principal defesa contra os vírus. Mas aqui o professor está mostrando que esses anticorpos, que esses vírus, eles estão se reproduzindo dentro das nossas células. Sim? Se esse anticorpo não entra dentro das nossas células, como é que ele vai matar esse vírus que está lá dentro? Sim? Faz sentido? Ou seja, os anticorpos, eles não são a nossa principal defesa contra os vírus. Eles ajudam, com 100% de certeza, que nem a gente vai ver. Mas ele é totalmente ineficiente, ele é totalmente incapaz de matar um vírus que está dentro de uma célula. Não dá, realmente não dá. Tá? Então, para que ele serve? Toda vez que uma célula infectada tenta liberar as suas partículas virais e essas partículas estão indo lá para tentar infectar uma célula que não é infectada, os anticorpos funcionam. O que eles fazem? Isso aqui, ó. Eles se grudam nessas partículas aqui. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando vários anticorpos específicos. Então, uma partícula de corona, anticorpos específicos contra ela, pode ser IgG, pode ser que tipo de anticorpo for, grudando nessa partícula. E no momento que isso acontece, uma coisa muito simples. Então, está aqui o mesmo receptor que a partícula de corona usa para entrar na célula. O que ele precisava fazer? Ele precisava ligar a proteína dele aqui para entrar. No momento que o anticorpo está ali, ele não consegue ligar. É como se fosse isso aqui, ó. Para eu conseguir escrever no quadro, a ponta da minha caneta tem que estar descoberta. Sim? É a mesma coisa. É como se isso aqui fosse uma caneta com a ponta aberta, que para conseguir entrar, tinha que tocar com a ponta e escrever aqui. Mas o que o anticorpo faz? Isso aqui. Se o anticorpo faz isso aqui, eu posso esfregar o quanto eu quiser a minha caneta no meu quadro, que ele não vai conseguir entrar. Então, esse anticorpo faz um bloqueio físico, realmente, e impede que essa infecção aconteça. Todo mundo tranquilo aqui? Tá? Então, esse é um mecanismo imunológico que ajuda, realmente ajuda, né? E é esse o mecanismo que as vacinas que nós temos agora conseguem produzir, tá? Então, o que as vacinas que nós temos fazem atualmente? Lembrando, todas as vacinas que estão autorizadas para serem usadas agora, elas são autorizadas em caráter experimental. Elas não são vacinas finais. Por que não são vacinas finais? Porque não deu tempo ainda. Sim? Então, isso é uma coisa que parece que está esquecida, né? As vacinas que nós temos, todas elas conseguem desenvolver justamente isso aqui, ó. E elas conseguem fazer com que o nosso sistema imunológico atue, tá? Exatamente nesse ponto que eu estou exemplificando aqui. Elas são vacinas emergenciais, liberadas em caráter emergencial. Elas são boas? São ótimas, tá? Elas são as melhores vacinas que nós vamos ter contra a corona? Não, não são. Por quê? Porque elas conseguem desenvolver uma coisa, que é exatamente isso aqui. Por exemplo, as vacinas que nós temos, independente de que plataforma a gente está falando, nenhuma delas consegue resolver esse problema aqui, que é o vírus dentro, tá? Realmente dentro da célula. Por que motivo? Porque as vacinas experimentais, né, que nós estamos tomando, a Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca, a Janssen, a Moderna, todas elas conseguem fazer, e eu já vou mostrar também por que desenvolver os anticorpos. Tranquilo? Elas são boas? São ótimas. Por que elas são ótimas? Porque elas conseguem induzir um componente do sistema imunológico bom, tá? Que são os anticorpos, tá? Que atuam exatamente aqui. Porém, elas não lidam com 2 pontos muito importantes. O primeiro deles, como é que eu resolvo o problema do vírus que já está dentro da célula? Tá? As vacinas que nós temos atualmente não fazem isso. Tá? Segunda coisa, como é que eu desenvolvo a imunidade de mucosa?
Como é que eu desenvolvo o muro, exatamente o muro, para não deixar um novo vírus entrar dentro de mim, que é a ideia de uma vacina, tá? Que é basicamente a ideia da live de hoje. Bom, quer fazer algum complemento, doutor Eduardo? Só para... Não, acho que é isso aí, Muhammad. Pode ficar tranquilo aí. A única coisa que eles pediram para tu ficar um pouquinho mais pro lado mesmo, só para não aparecer, não tapar todo o quadrinho. Eu não sei se tu claro, daqui a pouco tua câmera. Deixa eu ver. Acho que sim. Eu vou tentar não tapar o quadro aqui. Vou ficar mais aqui assim. Estão interessados nos teus desenhos. Boa. Que nem meus alunos adoram, né? Diz, a letra do prof é super feia, mas os desenhos são bons. Então tá bom, né? Bom, como é que, seguindo em questão de imunologia, para a gente construir, tá, o conhecimento, vamos dizer assim, básico, para a gente poder falar de imunidade de mucosa, tá? Para quem já estudou imunologia, a imunidade de mucosa, ela é um tema mais avançado, tá? Não faz parte da imunologia básica. Por exemplo, aqui na universidade onde eu dou aula, a imunidade de mucosa, ela aparece, e a gente fala sobre ela lá na segunda cadeira de imunologia, depois que a gente já aprendeu todos os processos básicos. Então, ela tem peculiaridades e ela tem detalhes que diferenciam essa imunidade de mucosa, né, praticamente de todo o resto da resposta imunológica, né? Então, não é algo assim simples de chegar, eu sei o que é um linfócito, não dá, ela é diferente, tá? E o que eu estou tentando fazer aqui, que a gente tinha combinado, da gente construir um conhecimento e relembrar um conhecimento bem básico do que é um anticorpo, tá? Claro, não precisa se preocupar com os nomes, mas principalmente dos mecanismos que nós temos. Bom, então, a gente viu, e aqui fazendo, obviamente, a correlação com as vacinas, que esse componente, o linfócito B, do sistema imunológico, ele nos ajuda a produzir anticorpos, os mesmos, e a gente sabe que as vacinas que nós temos atualmente, elas também fazem isso, elas nos ajudam a desenvolver anticorpos. Então, isso aqui é o mecanismo. O anticorpo, o que ele faz? Impede que uma nova célula seja infectada, ponto. Ele não lida com as células que já estão infectadas, não dá. Por quê? Porque ele não entra dentro da célula. Sim? Bom, então, o nosso sistema imunológico, ele tem que ter alguma coisa, realmente ele tem que ter algum componente, tá, que lide com esse vírus que está dentro da célula. Porque é aqui, quando o vírus infecta dentro das nossas células, que as células infectadas são uma máquina de produzir novos vírus. É aqui dentro que o vírus se divide. É aqui dentro, não é no ambiente extracelular. É aqui, toda vez que eu tiver uma única célula infectada por um vírus, essa única célula é capaz de produzir milhares de novos vírus. Ou seja, se eu não lidar com esse problema, eu sempre vou ter fontes aonde o vírus vai conseguir se renovar. Eu posso ter anticorpo espalhado pelo meu corpo inteiro, mas se eu tiver uma única célula infectada, uma única célula infectada, ela vai ser capaz, tá, de seguir gerando anticorpos, de seguir gerando vírus e tentando infectar o resto. Faz sentido? Sim? Então, quem lida com isso? Nós temos um componente no nosso sistema imunológico que é especialista, tá? Que é específico para fazer essa limpeza, para eliminar esse vírus que está dentro da célula. E com isso, no momento que a gente elimina a fonte, ou o lugar, ou a usina produtora de novos vírus, aí nós conseguimos controlar essa infecção viral. Tá? Quem é esse componente? É um tipo de linfócito que nós chamamos de linfócito T, que nós chamamos ele de CD8, mais comumente, tá, chamado de linfócito citotóxico. O que esse cara faz? Ele especificamente vai lá, reconhece que essa célula está infectada e elimina essa célula do sistema. Ou seja, em uma resposta antiviral, e essa resposta antiviral é uma resposta contra a corona, é uma resposta contra HIV, é uma resposta contra rinovírus, é uma resposta contra vírus da gripe comum, é uma resposta contra vírus, um vírus do sincício respiratório, não interessa qual tipo de vírus é. Toda vez que a gente fala em uma resposta antiviral, a nossa principal célula a ser desenvolvida
é o linfócito TCD8. Por quê? Ele é o único capaz de eliminar os lugares aonde os vírus se reproduzem. Todo mundo tranquilo até aqui? Tá? Ou seja, o que eu quero com uma vacina? O que eu quero com uma imunidade? O que eu quero com uma defesa boa contra um vírus? Eu quero alguém, o meu objetivo principal para nunca mais me incomodar com o vírus é isso aqui. Por quê? Porque ele é o único que vai conseguir fazer isso aqui. Onde é que entram os anticorpos aqui? Cooperação. Se eu tenho esse componente que elimina o vírus, tá? Juntamente com os anticorpos que conseguem neutralizar ou conseguem tirar do jogo todas as partículas que estão circulantes ou fora das células, eu tenho uma eliminação do vírus total. Eu elimino a usina e eu elimino todo mundo que está boiando, tá? Ou que conseguiu fugir de dentro da usina. Quando esses dois elementos trabalham juntos, eu mato a célula, eu mato quem está circulando, o que sobra? Nada. Faz sentido? Sobra nada. As células não infectadas não vão ser infectadas. Por quê? Porque eu não tenho partículas chegando aqui pela ação dos anticorpos e eu não tenho nova fonte de produção de partículas por causa do CD8. Tá? Isso é o que nós chamamos de imunidade esterilizante. O que é uma imunidade esterilizante? É aquela que elimina totalmente aquele vírus do teu organismo. Tranquilo? O que é uma imunidade não esterilizante? É uma imunidade que, infelizmente, não consegue desenvolver todos os componentes imunológicos para conseguir chegar nesse resultado aqui que eu mostrei. Não dá. Faz sentido? Sim? Bom, vamos falar um pouquinho das vacinas que nós temos aí. De novo, essas vacinas, elas são aprovadas em caráter emergencial. Infelizmente, elas ainda não são as melhores vacinas. Outra coisa muito importante, elas não são vacinas finais ainda. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que num futuro próximo, e eu acredito que bem próximo, nós vamos ter vacinas melhores essas que nós temos agora. Tá? Por que eu digo isso? Porque todas as vacinas que estão aí, todas, a única coisa que elas conseguem desenvolver é isso aqui. Ah, mas prof, mas e a vacina, e a Coronavac? Não faz. Tá? A Coronavac, a vacina da Janssen, a AstraZeneca, a Pfizer, o que se conseguiu até o momento, tá? Não é porque os pesquisadores que estão desenvolvendo não quisessem isso, mas o ponto que nós conseguimos chegar agora, até esse momento, são vacinas que desenvolvam somente esse sistema, tá? E tem outra coisa, o anticorpo que é desenvolvido por essas vacinas é o IgG. Tá? E eu já vou mostrar qual é que é a diferença do IgG para outro tipo de anticorpo, por exemplo, o IgA. Sim? Então, essas vacinas que nós temos, todas elas, infelizmente, elas ainda não estão no ponto final. Elas vão melhorar, com certeza. Daqui a um tempo, nós vamos ter vacinas ótimas? Vamos conseguir, tá? Mas, no momento, as vacinas que nós temos, o que elas conseguem fazer é isso aqui. Ou seja, de toda essa maneira que nós falamos de eliminar o vírus e não deixar ele infectar uma célula nova, é incompleto. O que eu quero dizer com isso? Que a imunidade induzida por vacinas atualmente é incompleta. Tá? Ela não é a imunidade final. Ela, infelizmente, as vacinas que nós temos não nos deixa 100% protegido contra o vírus. Por quê? Nem estou falando desses caras aqui, mas faltam componentes essenciais. Ah, mas eu tomei vacina, pode ser que eu pegue corona? Pode. Bem provável que pegue. Tá, mas qual é que é a função dela? Pô, né, pensem só, a gente tem dois componentes que eliminam vírus dentro do nosso organismo. As vacinas não conseguem produzir esse aqui, mas conseguem produzir isso aqui. Ah, mas então eu não vou tomar essa vacina porque ela é uma vacina que não me desenvolve tudo. Acho que
acho que não é bem por aí. Qual é que é o raciocínio? Eu tenho um vírus que pode ser potencialmente fatal para uma porcentagem pequena da população. A grande maioria passa tranquilo, tá? Agora, para essa porcentagem pequena da população que poderia ir para casos mais graves, tá? Se tu puder ter um componente avançado, tá? Por que não? Faz sentido? Por que não? A gente tinha comentado, né, Rama, a questão que eu sempre passo para os meus pacientes, né? O que é a defesa? É como se tu imaginasse eu te entregar um quebra-cabeça, né? E te entregasse ele inteiro e digo, tu tem tanto tempo para resolver montar ele, que é o teu sistema imunológico atacando o vírus, né? Agora, se eu te dou um quebra-cabeça que tu nunca viu na vida e ele é difícil para ti, ou, né? Tu vai levar mais tempo e vai penar mais. Vamos dizer, o vírus vai se replicar mais. Quanto mais tempo tu leva para resolver o quebra-cabeça. O que é a vacina? A vacina, ele te dá algumas peças, né? E tu já vai reconhecendo. Tu não vai ter o quebra-cabeça inteiro, né? Mas daqui a pouco tu consegue montar uma figura ali, tem uma ideia do que pode ser isso ali aqui. Então, quando tu pegar daqui a pouco o vírus e tu vai pegar tendo a vacina não vai impedir tu pegar o vírus. Ela vai te deixar já um conhecimento de como ter uma defesa contra esse vírus. Né? Então, quando chegar o vírus, ou seja, quando chegar um quebra-cabeça inteiro e tu já ter visto algumas peças, algumas tu já vai reconhecer. Então, tu vai montar mais rapidamente a tua defesa, não levando todo o tempo como se fosse para montar um quebra-cabeça completamente desconhecido. Né? Faz sentido, né? Perfeito. É como se a gente já conhecesse algumas partes desse quebra-cabeça e, vamos dizer assim, a solução do problema seria montar ele inteiro. Então, mais rapidamente tu conseguiria e seria muito menos provável de tu avançar para quadros priores. Sim? Bom, o que eu quero tocar no ponto agora, para a gente ir se direitando para realmente o que é uma imunidade de mucosa? A imunização natural. Tá? Por exemplo, eu, Ramatiz, eu tive corona, tá? Eu peguei corona, fiquei 2-3 dias mal, né? Mas a minha imunidade, tá? E agora a gente pode definir o que é uma imunidade. A minha imunidade, ou a imunidade das pessoas que pegaram o corona naturalmente, tá? Ou que tiveram contato com o vírus, ela é diferente da imunidade das pessoas que estão se imunizando via vacina e não tiveram contato com o vírus. Tá? Então, qual é a diferença? Toda vez que a gente entra em contato com um vírus, com um agente infeccioso, e a gente sobrevive, tá? Como é que eu sei que eu desenvolvi imunidade? Isso é uma coisa muito simples, eu falo isso em todas as minhas aulas para os meus alunos. Mas eu entrei em contato com o corona, como é que eu sei que eu desenvolvi imunidade? A minha pergunta é, tu sobreviveu? Se tu sobreviveu, teu sistema imunológico conseguiu eliminar isso aí. Faz sentido? Tá? Isso vale para praticamente... Agora pense, a gente tem o corona, que é um vírus que pode gerar SARS. Tá? E pode gerar uma complicação muito, muito grande no nosso sistema fisiológico. Se a gente entra em contato com um vírus que é capaz de gerar um SARS, tá? Que tem a potencialidade de gerar um SARS, por tudo que a gente estudou, né, em relação a esse vírus e todo o conhecimento que nós temos, nós entramos em contato com ele, não existe a situação, pelo menos comparado com tudo que a gente conhece em imunologia, tudo que se conhece em imunologia até aqui, se eu sobrevivi, eu com certeza estou imunizado. Qual é que é a grande diferença? Isso é um raciocínio lógico, né? Eu entrei em contato com um vírus que tem um potencial de extremamente letal, tá? Caso, né, ele consiga se desenvolver, eu sobrevivi, com certeza eu tenho imunidade. E o que é a imunidade? Para deixar bem claro, a imunidade é memória, tá? O que é memória? Muito simples. A imunidade, em termos muito simples de serem explicados, é quando a gente desenvolve esse tipo de célula, esse tipo de célula e esse tipo de célula, linfócitos, e a gente desenvolve memória. O que é isso? Células de memória. Ou seja, quando eu desenvolvo um linfócito B produtor de anticorpo, quando eu desenvolvo um linfócito T, ou quando eu desenvolvo um linfócito TCD8, que é aquela célula que mata a célula infectada pelo vírus, eu desenvolvo células de memória, ou seja, células que duram muito tempo. Isso é estar imunizado. É nós termos células de memória para esses 3 componentes apenas. Todas as outras células não nos interessam.
As únicas células capazes de gerar memória são essas 3. Sim? A imunidade natural de quem entra em contato com o vírus, tá? Ela tem uma grande vantagem, tá? Ou seja, eu, Ramatiz, entrei em contato com o corona, eu sobrevivi, tá? É uma resposta antiviral. As pessoas que foram imunizadas, tá, em contato normal, elas com 100% de certeza, pelo simples fato de terem sobrevivido, elas desenvolveram esse componente e esse componente de longa duração, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a imunidade de uma pessoa que foi imunizada ou que desenvolveu ou que estimulou o seu sistema imunológico, tá? Naturalmente, ou seja, teve a infelicidade de entrar em contato com o vírus, tá? E essa pessoa sobreviveu, ela tem isso. Ou seja, se o vírus está tentando chegar para infectar uma célula nova, ela tem anticorpos para neutralizar. Caso o vírus entre para dentro dessa célula, ela tem o CD8 para eliminar também. Faz sentido? Tá? E isso faz com que essa imunidade de memória, ou essa imunidade natural, seja, pelo menos comparado com a imunidade que as vacinas que nós temos atualmente, tá? Repito, nós vamos chegar em vacinas para corona que consigam fazer isso aqui tudo, com certeza, mas nós ainda não estamos lá, tá? Então, as vacinas que estão aí agora, todas essas que estão imunizando a população, elas não conseguem gerar células de memória, tá? Não conseguem gerar isso aqui, não conseguem gerar isso aqui. E o que se sabe até agora é que as células de memória para isso aqui, pelo menos duram 1 ano. Se elas duram mais que isso, a gente vai saber à medida que o tempo for passando. Sim? Tá? Ou seja, não é uma imunidade completa. E a única coisa que a vacina consegue fazer, pelo menos até agora, a gente sabe que dura mais ou menos entre 8 meses, no mínimo 8 meses, e depois começa a decair. Todo mundo tranquilo nisso? Ah, mas então as vacinas são ruins? Não, não é isso. De novo, são vacinas aprovadas em caráter emergencial, tá? Elas são as melhores vacinas? Não, não são. Por que elas não são? Porque ainda não deu tempo. Nós vamos chegar para ter vacinas que consigam fazer tudo isso aqui e nos dê essa proteção para o resto da vida? Acho que sim, espero que sim, mas ainda não chegamos. Como nós ainda não chegamos, o que nós temos que fazer? Nós não podemos tomar, né? Por exemplo, o doutor Eduardo, como médico, ele não pode dar um tratamento para um paciente dizendo, olha, esse tratamento ainda não é o ideal, eu queria que ele fizesse isso. Né? Então, infelizmente, imunologicamente falando, né, as vacinas que estão aí, por mais que a gente quisesse que elas fossem perfeitas, e infelizmente tem se vendido esse papel, como se as vacinas fossem perfeitas, elas não são. Né? Nós vamos chegar lá? Espero que sim, né? E com certeza daqui a um tempo nós vamos ter vacinas que façam isso, mas a propaganda não vai fazer com que as vacinas adquiram superpoderes para fazer o que elas ainda não conseguem. Sim? Bom, uma vez tudo isso estabelecido, agora eu quero falar especificamente do que é uma imunidade de mucosa, tá? Bom, o nosso sistema imunológico, tá? Ele é muito esperto, tá? Por que ele é muito esperto, tá? Ele realmente é esperto. Porque pensem só, ele monta a nossa resposta imunológica, ou ele monta todos esses componentes nos lugares onde vai ser mais provável do vírus nos infectar. Se a gente está falando de um corona, vamos fazer de conta que o corona é isso aqui, e ele entra por via respiratória, o lugar onde eu vou montar a minha resposta imunológica é no sistema respiratório. Não vai ser na pele, né? Porque o corona não entra pela pele. Faz sentido? E toda vez que a gente tiver barreiras, tá, que são molhadas, ao exemplo do sistema respiratório, cheio de muco, de ranho, trato gastrointestinal, cheio de muco, sistema geniturinário, né, também cheio de muco, né? Todas as vezes que a gente tiver barreiras molhadas, nós chamamos elas de barreiras mucosas. E elas são barreiras especiais porque geralmente elas lidam com muitos e muitos micro-organismos, né? Por quê? Esse muco, essa questão de ser molhada, diferente da pele, é um meio de cultura maravilhoso para os micro-organismos crescerem. Nós exploramos isso. Tanto que se fala muito de flora intestinal. Para vocês terem uma ideia,
Vocês sabem quantas células? Isso é um número que eu gosto sempre de trazer e eu trago nas minhas aulas. Se a gente olhar o número de células totais que nós temos no nosso organismo, tá? Nosso corpo carrega 100 trilhões de células. Só que desses 100 trilhões de células, 90 trilhões são bactérias e micro-organismos que estão na nossa flora. Ou seja, se viesse e alguém pegasse o corpo de cada um de nós agora e separasse o que é a nossa flora, micro-organismos que nosso corpo carrega, mas que não é nosso, e as nossas células, nós somos 90% bactérias e micro-organismos e 10% nós mesmos. Para ter uma ideia de quanto micro-organismo a gente lida diariamente. Sim? E todos esses micro-organismos estão nessas mucosas. A grande maioria em trato gastrointestinal, uma quantidade menor em sistema respiratório e uma quantidade menor ainda em sistema geniturinário. Faz sentido? Ou seja, tem muito micro-organismo tentando entrar na gente o tempo inteiro. Baseado nisso, tá? O nosso sistema imunológico, agora olhando só para o corona, o que ele faz? Como ele sabe que a via de entrada do corona principal é o nosso sistema respiratório, ele monta a nossa resposta justamente lá. E quando ele monta essa nossa resposta justamente lá, ele usa esses componentes para fazer aquilo que eu usei de exemplo no início, o muro. Se na minha mucosa respiratória eu tenho um sistema imunológico forte o suficiente que não deixa o vírus entrar dentro do meu organismo, ele não é problema meu. Ele não vai me gerar um SARS. Faz sentido? Ele não vai infectar minhas células, ele não entrou. Isso é uma imunidade de mucosa. O que é uma imunidade de mucosa? A imunidade de mucosa é um desenvolvimento do sistema imunológico em um lugar específico que nos dá uma proteção, vamos dizer assim, gigantesca contra praticamente todos os micro-organismos. No caso, ou seja, a resposta imunológica ela é lugar específico. Tá? E no caso do corona, o que nós queremos? Desenvolver uma imunidade de mucosa ou ter imunidade nessa barreira específica, para quê? Para não deixar o corona entrar na gente. Ah, mas e se ele entrar? Se ele entrar, a gente tem defesa contra ele, mas é muito mais fácil a gente não deixar ele entrar e ele não infectar nossas células, que deixar ele entrar, ele infectar as células e depois a gente ter que ir lutando. Mesma coisa, é muito mais fácil eu remar a favor da corrente do que eu remar contra a corrente. E é justamente isso que uma imunidade de mucosa faz, tá? Bom, infelizmente, tá? E aqui talvez seja uma informação impactante, tá? Mas, infelizmente, nenhuma das vacinas que estão sendo distribuídas atualmente conseguem desenvolver imunidade de mucosa. Nenhuma. Infelizmente, tá? A única coisa que, no momento, consegue desenvolver imunidade de mucosa é a infecção natural com o vírus. Nenhuma vacina. E esse fato das vacinas não conseguirem desenvolver isso, a gente já tinha revisado numa live, quando nós revisamos os estudos de fase 1 e 2, tá? Que principalmente eles lidam com imugenicidade das vacinas, né? Os estudos de fase 3 estão muito mais preocupados em eficácia, né? Mas a gente já, quase um ano atrás, a gente já tinha comentado sobre isso. As vacinas que estão sendo distribuídas, infelizmente, por ainda estarem em fase de desenvolvimento, elas não desenvolvem a imunidade de mucosa. Ou seja, infelizmente, elas não conseguem induzir o sistema imunológico a desenvolver exatamente o que o sistema imunológico faz para combater permanentemente a infecção do vírus. Sim? Uma pena, né? Ou seja, é muito simples a gente concluir que a imunidade das pessoas, né, que estão imunizadas naturalmente, ela é infinitamente superior à imunidade das pessoas que estão imunizadas por vacinas, tá? Isso não quer dizer que essas vacinas aí são ruins, tá? Que cada caso as pessoas não devam tomar. Quem é que tem que dizer para uma pessoa se ela deve ou não tomar uma vacina? A pessoa que mais conhece da saúde daquela pessoa, né? Não sou eu, como professor de imunologia, que vou dizer para alguém tome ou não tome, não. Você tem que ir no seu médico, que é a pessoa que mais conhece a sua saúde, que conhece as peculiaridades do seu caso,
e colocar numa balança, né? A mortalidade do corona na faixa etária que eu estou é X. Os efeitos adversos relatados até agora da vacina é 2X. A mortalidade da faixa de corona que eu estou é X. Os efeitos adversos é X. Eu tenho uma comorbidade que me botaria num subgrupo que a mortalidade é muito maior. Quem é que vai avaliar isso com você? Seu médico, né? Seu médico que conhece a sua saúde. Quer falar alguma coisa sobre isso, doutor Eduardo? Não, exatamente isso, né? A relação é... A gente tem algum problema, normalmente, assim, em relação assim, a qual vacina eu tomo, né? Cada uma tem uma plataforma, cada um tem um jeito de desenvolver a defesa e cada uma tem um efeito colateral, né? Algumas mais, outras menos, né? Então, dependendo da faixa etária, sim, a vacina tem vacinas mais eficazes para depender da faixa etária que tu tá. Tem vacinas que se tu passa de 70, 80 anos, a eficácia, saiu um estudo mostrando ali 1, 2, 3, né, 10%. Ou seja, muito, muito baixo o desenvolvimento da resposta, né, para essa vacina. Tem outras que tu dá para jovens, né, e a vacina ela tem a tendência a dar mais efeitos colaterais do que o próprio jovem desenvolver uma forma grave da doença, né? Então, isso tudo tem que ser posto numa balança, né? Eu via um canal de TV, não vamos fazer direto aqui um contra, mas eu vi um canal sobre isso é ser sommelier de vacinas. Isso, na verdade, é uma ignorância da pessoa que está escrevendo, né? Então, a gente sabe que alguns jornalistas, né, leem 2, 3 coisinhas, não entendem nada do que vocês acabaram de assistir aqui, né, e falam que vacina boa é vacina que está no braço. Não é bem assim, né? A gente tem uma vacina em fase de desenvolvimento, né, que ela precisa ser melhor aperfeiçoada para desenvolver tudo que vocês viram aí, e tem algumas vacinas que têm efeitos colaterais maiores do que o próprio benefício, dependendo da faixa etária. Então, sim, a vacina ela é boa para quem não pegou e ajuda a mostrar os pedaços do quebra-cabeça, de um quebra-cabeça que tu vai ter que desenvolver, porque provavelmente tu vai pegar. Sim, é interessante fazer a vacina. Porém, você com o seu médico, né, ter para escolher a melhor vacina para ti seria o ideal. Hoje, no meio da pandemia, onde, né, a gente não consegue escolher a melhor vacina, né, tem que ser pensado, sim, né? Hoje a gente chega... Vou falar especificamente aqui de Lajato, né? Nós já recebemos todos os tipos de vacina aqui. Então, poderia ser mais ou menos selecionado dependendo da faixa etária? Sim. Vamos chegar para um idoso de 70, 80 anos da Coronavac, que a gente sabe que tem 1, 2% de eficácia para ele, talvez não seria ideal, já poderia ser dado o Pfizer, né? Como uma AstraZeneca, agora dá para um jovem, pode desenvolver uma coagulopatia, né? Também é complicado dar dependendo da vacina, né? Então, acredito que poderia ser melhor já desenvolvido isso pelos estudos que nós temos. No início a gente não sabia que uma ia dar coagulopatia, que a outra poderia dar, né, alguma outra reação alérgica, então acho que isso tudo ainda carece de um melhor estudo por todos nós, né? Então, assim, é bom sentar, conversar com o teu médico, ver quais são os teus históricos, né? O histórico do paciente é muito importante, né? Então, tem que desenvolver, né, ainda isso aí, tá? Então, realmente, a gente tem vacinas, elas têm funcionado, mas podem ser melhor selecionadas caso a caso. Tudo bem, eu só queria compartilhar rapidamente um slide. O teu slidezinho aqui, ele é bonito, né? Isso, eu só queria compartilhar rapidamente um slide aqui, deixa eu só conseguir me achar aqui no meu... Aqui está ele. Então, eu vou compartilhar só para uma janela. Então, rapidamente, eu queria compartilhar com todo mundo um slide, tá? Só para exemplificar, tá? Então, para quem não sabe, esse é um slide que eu uso nas minhas aulas de imunologia, tá? Eu tirei daqui. Realmente tirei daqui. O conhecimento que a gente tira é daqui, tá? É de bibliografias. E aqui, gente, para a gente entrar muito nesse ponto, né, vacina boa, vacina ruim, imunidade natural, tá? Então, eu acho que a principal mensagem que a gente tem para passar nessa live, tá,
é que existe algo que se criou, que eu não sei explicar como aconteceu, tá? Mas se criou uma impressão errônea, totalmente errônea, que a imunização feita por essas vacinas experimentais que nós estamos recebendo, tá? Ela é superior à imunidade natural. Isso é errôneo, e a gente acabou de ver as explicações, tá? Por que isso é errôneo? Porque as vacinas que nós temos no momento não desenvolvem todos os componentes do sistema imunológico e principalmente os componentes das imunidades de mucosa, que é o lugar que naturalmente o organismo montaria sua defesa imunológica para fazer um muro. Sim, infelizmente as vacinas que nós estamos recebendo não fazem isso. Então, como que ela vai ser superior? Como é que ela vai te dar uma imunidade melhor do que a imunização natural que faz isso? Faz sentido? Ah, professor, como é que tu sabe que faz isso? Eu estou vivo. Eu, Ramatiz, tive corona. Sim, eu estou vivo. Agora, para quem conhece imunologia e conhece o que é um sistema inato, aqui eu vou falar num termo um pouquinho mais técnico, para alguém da área da saúde que está nos ouvindo, quem conhece sistema imunologia e sabe o que é um sistema inato, sabe que o sistema inato, ele sozinho não consegue resolver a grande maioria dos problemas. A gente precisa de um reforço ou de um up de função do sistema adaptativo, tanto que nós desenvolvemos um sistema adaptativo. Sim? Então, existe, a principal mensagem dessa live é isso, tá? E aqui nós entramos depois, nós vamos discorrer sobre várias perguntas. Eu tive corona, talvez, né, foi a pergunta que eu mais recebi. Eu devo receber a vacina, tá? Já vou dar a minha visão sobre isso, né? Minha visão imunológica em relação a isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figurinha, o que eu queria mostrar? Isso aqui, tá representado a parte, o que é justamente a nossa barreira mucosa, tá? Eu uso isso nas minhas aulas de imunologia. Aqui, ó, onde eu estou passando o meu mouse, seria a parte externa, ou aonde o ar no nosso sistema respiratório entra, tá? Isso aqui é uma representação de trato gastrointestinal, mas a gente pode fazer de conta, tá? Que isso aqui é um sistema respiratório. Então, aqui, o ar está passando aqui, ó. E aqui, ó, seria já dentro do nosso organismo. O que o vírus quer? Ele quer sair daqui, onde está essa bactériazinha, e entrar aqui para dentro. O que é a nossa imunidade de barreira? É justamente fazer uma barreira, tá? Que não é, eu estou usando o exemplo de um muro, tá? Mas a nossa imunidade de barreira não é estática, não é exatamente um muro. Ela é formada por vários componentes, como anticorpos, como células, que estão o tempo inteiro se movimentando, que estão o tempo inteiro trabalhando para fazer um muro. Muro no sentido de não deixar entrar para dentro, tá? Então, aqui está bem representado, tá? E o que é a nossa imunidade de mucosa? No caso, tá, por uma imunidade de mucosa contra um vírus, ela é baseada em dois principais componentes. E aqui vai ter muita gente que vai se assustar, porque eu não vou falar de IgG, tá? O principal componente da nossa imunidade de mucosa é um anticorpo chamado de IgA. É um anticorpo? É. É o IgG? Não. É outro tipo de anticorpo. O que esse IgA faz? A principal função dele é justamente ser secretado para fora do nosso organismo. E é o anticorpo que nós mais produzimos e secretamos diariamente. Se a gente pensar na quantidade de anticorpos que nós temos, IgA, os diferentes tipos de IgA, são abundantemente produzidos e jogados para fora do organismo todo dia. Para quê? Para ser um componente de mucosa. E o que esse IgA lá fora, tá? Por exemplo, eu produzo o meu IgA e jogo ele para o meio das minhas vias aéreas, para fora do organismo. O que ele faz? Ele faz justamente, tá, esse serviço. Então, está aqui o corona. Ó. O que o IgA faz? O IgA faz justamente isso aqui. Ó. Na parte externa, fora, aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, antes de entrar no organismo, ele neutraliza ou ele vai lá e bloqueia aquela possibilidade que o corona tem de interagir com as nossas células. Se ele faz isso aqui, o corona não consegue entrar nas nossas células. Aí o que acontece? Nós, por exemplo, estou secretando IgA para cá, me infectei com o corona, ou o corona entrou na minha via respiratória, eu neutralizo ele com IgA. O que acontece? Ou
eu engulo ele e jogo ele para tomar um banho de ácido no meu estômago, ou eu posso escarrar ele como muco, posso assoar o nariz e mandar ele embora. Eu não me infectei. E isso, gente, é a principal barreira que nós temos contra qualquer tipo de vírus. Mas no momento que eu passo ele adiante, ele vai se... Não, não vai. Por quê? Porque ele está neutralizado. Se ele não entrou em mim, ele não entra na outra pessoa também. Faz sentido? Ou seja, o que nós queremos? Nós não queremos IgG. Quer dizer, nós queremos IgG, com certeza. Mas para prevenir que o corona nunca mais nos incomode, nós queremos realmente IgA. E aonde nós queremos esse IgA? No lugar onde o corona entra. Isso faz parte de uma barreira mucosa. Outra coisa, o que mais que essa barreira mucosa oferece? Não sei se todo mundo nota que existem esses linfócitos intraepiteliais aqui, ó. Esses linfócitos intraepiteliais, eles também eles seriam os tijolos, os próprios tijolos do muro. Esse linfócito intraepitelial é esse nosso amigo aqui, ó, o LTCD8, que é aquela célula específica para reconhecer, tá, a célula que foi infectada pelo vírus. Ou seja, caso o IgA não funcione, caso alguma partícula viral, tá, alguma partícula viral ali sem vergonha, consiga se esbarrar e fugir desses IgAs aí e infecte uma dessas células que faz a nossa barreira ali na hora, eu já tenho a melhor célula que o nosso sistema imunológico poderia produzir para identificar e eliminar que ali mesmo, naquele tijolo daquele muro, aquela célula foi infectada e eliminar ali mesmo. Faz sentido? Todo mundo entende esse jogo? Ou seja, a principal barreira é o IgA. Mas agora, se falhou, ali mesmo eu tenho o CD8, que é a célula que nós realmente queremos, né? Para não deixar aquilo ali começar a se reproduzir e entrar para dentro do organismo. Se essas duas coisas funcionam, esses linfócitos intraepiteliais, que na sua grande maioria são CD8s, tá? A gente também tem alguns deles que são CD4, mas massivamente eles são CD8s, tá? Eu consigo montar aquilo que eu chamei de muro. O vírus realmente não entra dentro de mim. Realmente não entra. Mas e se isso aí falhar? Bom, se isso aí falhar e o vírus entrar dentro de mim, tá, eu ainda vou ter o mesmo tipo de célula aqui, tá? Eu ainda vou ter o mesmo tipo de célula esperando aqui, já dentro do nosso organismo. Eu vou ter outro tipo de célula também esperando dentro do nosso organismo. E eu também vou ter os famosos linfócitos B, que alguns deles vão estar produzindo o que nós chamamos de IgA, mas vários outros deles também vão estar produzindo o que nós chamamos de IgG, tá? Então, aqui deixa eu só parar de compartilhar isso. Então, aqui eu queria fazer um discernimento entre a função disso aqui para isso aqui. Se fala massivamente desse cara aqui, do IgG, sim? O que o IgG faz? O IgG é um anticorpo que nós usamos, tá, majoritariamente depois que o vírus já entrou no nosso organismo. Mas eu posso secretar IgG? Posso. Até posso fazer com que ele faça a mesma coisa que o IgA fez. Mas a função efetora, ou a função principal desse IgG é depois, realmente depois que o vírus entrou no organismo, aí eu vou usar o meu IgG, porque ele faz uma função que nós chamamos de opsonização. Tá? Então, todo mundo consegue entender o que eu estou querendo passar? Nós temos um anticorpo, que cada anticorpo tem uma função específica dentro da resposta imunológica. O IgA, ele é secretado para fora do organismo. E a função dele é não deixar o invasor entrar. Ponto. Não entrou, não é problema meu. Agora, o IgG é um anticorpo que nós usamos quando o invasor já está dentro do organismo. E se o invasor já está dentro do organismo, ele pode ser que algum invasorzinho ali, sem vergonha, consiga infectar uma célula. Aí nós entramos naquele problema que eu tinha dito. Entrou dentro da célula, nenhum anticorpo, nem IgA, nem IgE, nem IgG vai conseguir fazer o serviço. Faz sentido? Então, quando a gente estabelece uma barreira mucosa, secretando IgA
com linfócitos intraepiteliais CD8 na própria mucosa, tá? Na própria barreira, com esses mesmos linfócitos abaixo da barreira, com secreção de IgA, com secreção de IgE, com linfócitos B, a probabilidade de um vírus conseguir furar essa barreira com todos esses componentes é muito pequena. Mas é muito pequena mesmo. Se eu estou imunizado dessa maneira para o corona, eu posso andar no meio das pessoas que têm corona, que ele não vai. Como é que eu sei que isso funciona? Nós estamos aqui, né? Todos nós sobrevivemos a vírus respiratórios dessa maneira. Todos nós. Ah, professor, mas como é que isso funciona? Temos 7,5 bilhões de pessoas, está aí a prova de que isso funciona. Porque se não funcionasse, nós não teríamos isso. Nós ainda estaríamos em 2 bilhões, 1 bilhão de pessoas que nós tínhamos há pouquíssimos tempos atrás, antes das vacinas. Tá? Então, para concluir esse raciocínio, tá? De novo, as vacinas que nós temos no momento, tá? Nenhuma delas consegue desenvolver imunidade de barreira, infelizmente. Tá? Não dá. Elas só desenvolvem IgG. Então, no que elas são baseadas? As vacinas que nós temos ali nos dão uma proteção depois que o vírus já invadiu o nosso organismo, e não antes. Faz sentido? A imunização natural nos oferece todos os componentes para nem deixar o vírus entrar dentro da gente. Tá? Então, se fala muito, por incrível que pareça, eu não recebi pessoalmente, dei uma pergunta sobre passaporte sanitário, né, que se fala muito, né? Se fosse existir um passaporte sanitário, ele não poderia ser um passaporte sanitário para pessoas vacinadas. Não tem sentido, imunologicamente falando, é até um absurdo a gente comentar sobre isso. O passaporte sanitário, se ele for um dia existir, tá, ele deveria existir para pessoas que já tiveram corona naturalmente. Por quê? Porque em termos imunológicos, a proteção de uma pessoa que que está imunizada, né, pelo contato natural, ela é infinitamente superior por tudo isso que nós discutimos na última hora em relação à pessoa que teve a imunização de vacina. De novo, não vou fazer vacina por isso? Fale com seu médico. Sim? Bote numa balança se os riscos relatados, e o seu médico deve saber, né? Com certeza, quem não está sabendo e não está estudando avidamente desde que começou isso, né, deveria repensar a sua profissão, né? Então, bote numa balança. Os efeitos adversos relatados até agora é isso. Eu estou numa faixa etária que ter alguma comorbidade de corona é maior do que o risco de tomar vacina, ou se eu estou numa faixa etária ou estou num risco de ter alguma comorbidade de corona menor, né, quem vai avaliar isso com você é o seu médico. Né? Sim? Uma das coisas que a gente vinha falando já no início, né, e acho que é uma das principais perguntas que tu recebeu, também comentou no início, que a gente recebe muito no consultório, e agora dá para, depois de toda essa explicação, tirar uma conclusão disso, qual que é a vantagem da grávida ser vacinada, né? Se tem uma vantagem para o bebê ou não, né? Pela toda a tua explicação, né, a gente sabe que isso não vai impedir a grávida de pegar a doença, vai daqui a pouco ajudar ela a se recuperar e não desenvolver uma forma grave por ela ter vacinado, né? Porém, não tem nada que indique que vá fazer uma defesa para o bebê. Então, né, vou me vacinar para meu bebê também estar vacinado e ter uma imunidade? Não, isso não vai acontecer. Né? O desenvolvimento da defesa da grávida vai ser para ela, né? E realmente não vai impedir ela de ter. Então, ela pode desenvolver sim a doença, se tiver imune, né, ou tiver com a vacina, pelo menos mais completa as 2 doses, ou uma, dependendo da forma da vacina que tomou, mas ela vai ter uma defesa para ela, né? Para o bebê, não tem, né, imunologicamente, pelo estudo, nenhum efeito para passar, né? É impossível. O que é o principal? Por que a gente incentiva tanta amamentação, né? Porque a amamentação, quando o leite vai passar para o bebê, ele tem muito IgA, né, Ramatiz? O leite, a grande vantagem do leite
para o bebê é passar as defesas de mucosa da mãe, porque o bebê está indo para um mundo externo, onde é que aqueles 90 trilhões de bactérias vão começar a se desenvolver nele, vão começar a aparecer, e ele vai ter ainda um desenvolvimento, né, de todas as defesas dele própria, porém com o auxílio da mãe, com os IgAs da mãe. Né? O IgA da mãe que já vai ver quais bactérias, vírus são patógenos, vão lá já diminuir, vão matar e vão deixar só a parte boa para ir desenvolvendo a flora intestinal do bebê, as mucosas, as barreiras, e o bebê ao longo do tempo vai desenvolvendo tudo isso. Né? E é importante que ele desenvolva, né? Tanto que a gente sempre fala, né? As crianças que têm mais contato com a terra, com, né, alguns locais que não são completamente estéreis, desenvolvem a imunidade muito mais rápido, muito melhor para as defesas, né, do dia a dia. E isso sim, né, que também era uma outra pergunta, como desenvolver melhor as minhas defesas, como melhorar a minha imunidade, é entrando em contato com pequenas doses dos patógenos durante o dia, né, onde é que tu vai sempre reativando, né? Então tu vai sempre dando sinal para o teu sistema imunológico. Olha, aqui ainda tem, esse aqui não sumiu esse vírus, né? Ele ainda está aqui, te liga, não baixa a tua imunidade, né? Não deleta essa informação. Então isso sempre fica se recapitulando. Quanto mais estéril é o ambiente, mais baixo vai ficar o teu sistema imunológico. Né? E quando tu entrar em contato com um patógeno diferente, daí sim, esse é o problema. Por que algumas pessoas têm a imunidade mais baixa e desenvolveram formas mais graves do corona? Justamente por ter um sistema imunológico mais debilitado, não tão ativo, não tão responsivo. E quando pegaram o vírus mais diferente, né, na hora de desenvolver, levaram muito mais tempo, né, não conseguiram desenvolver uma defesa eficaz a ponto de, né, não precisar de algum auxílio de medicação, internação, oxigênio e alguns até intubação. Né? Então, realmente, quanto mais ativo tu te mantém, né, teu sistema imunológico, mais defesas ele vai manter, mais o exército dele vai estar maior e mais capacitado para enfrentar o que vem aí pela frente, né? Perfeito. O sistema imunológico funciona, a analogia com o exército é muito boa. Um exército onde os soldados estão treinando ativamente, né, é melhor que um exército onde os soldados estão sentados vendo TV o dia inteiro. Né? Na hora do combate, a gente sabe quem vai ter uma performance melhor. Bom, falando, então, começar da parte, nós estamos a 1h e pouco, né? Podemos começar a responder as perguntas, tá? Então, eu vou começar a aproveitar, deixa e falar dessa das grávidas e lactantes. Então, recebi perguntas falando, e aqui eu vi no chat que alguém está perguntando também se uma mãe vacinada pode passar alguma imunidade para o bebê, né? O doutor Eduardo respondeu. A imunidade é pessoal, tá? Só tem um jeito da gente entrar em imunidade, de a gente desenvolver imunidade, é entrar em contato com o infectante. É o único jeito, tá? Então, só tem um jeito de eu desenvolver imunidade, eu ou o meu bebê. É eu, pessoalmente, entrar em contato com o que eu quero me imunizar, seja por contato de uma vacina, seja por contato, e a gente nem está discutindo como as vacinas fazem isso. Quem quiser ter uma informação sobre isso, volte na live que a gente fez um tempo atrás, que está lá as explicações, tá? Aqui a gente focou mais nessa questão de mucosa, sim? Então, infelizmente, uma mãe não passa imunidade para o filho. O que a mãe passa? Justamente o que o doutor Eduardo disse, anticorpos, principalmente IgA. A gente chama isso de imunidade passiva, tá? O que é isso? O anticorpo da mãe vai lá e atua no trato gastrointestinal do bebê, tá? No momento que a mãe para de passar essa imunidade ou esses anticorpos para o bebê via leite, ele zerou, tá? Ele não tem células de memória. Ele só está tendo uma coisa que nós chamamos de imunidade passiva. Bom, em relação a grávidas e lactantes, tá? Infelizmente, todos os estudos de fase 1, 2 e 3 massivamente não incluíram grávidas e lactantes. Tá? A porcentagem, agora, alguns estudos bem recentes de fase 3 incluíram alguma porcentagem minúscula, mas eu diria minúscula mesmo, a termos de ciência, para a gente conseguir dizer que grávida e lactante deveria ou não se vacinar. Tá? É tão pequena a porcentagem de pessoas que é muito difícil tu dizer sim ou não. O que aconteceu? Aí, por exemplo, algumas semanas atrás, eu vejo aqui na nossa cidade, né, dizendo,
a vacinação está aberta para grávidas, né? E aí eu pensei, ué, mas da onde? Aí eu fui atrás disso e vi que o nosso Ministério da Saúde recomenda a vacinação para grávidas e vacinação de lactantes. Eu fui atrás para saber da onde veio isso. O que eu acabei descobrindo? Que, na verdade, a indicação do nosso Ministério da Saúde do Brasil, ele segue orientações técnicas ou notas técnicas de sociedades médicas, principalmente da Sociedade Inglesa de Medicina, não me recordo, são 2 sociedades que fizeram notas técnicas. O que são notas técnicas? Uma sociedade médica vai lá e diz assim, olha, nós achamos isso. Então, as notas técnicas, podem jogar no Google que vocês vão achar isso. Tá? Então, existem 2 notas técnicas de sociedades médicas, se eu não me engano, da Inglaterra e uma dos Estados Unidos, dizendo, tá? Posso estar errado exatamente qual, mas são 2 notas técnicas dizendo, aparentemente, pelo que nós observamos até aqui, a vacinação em grávidas e lactantes aparentemente não gera problemas. É uma nota técnica. Sim? Não é um estudo de fase 1, 2 e 3, ou estudos de fase 1, 2 e 3, placebo, randomizado, não é isso, é uma nota técnica. Então, a orientação para vacinação de grávidas, tá, e amamentação é baseada em uma nota técnica, sem uma evidência científica que comprove isso, tá? Que fique muito claro isso, tá? Bom, o pouco estudo de fase 3 que nós temos em grávidas mostra que as grávidas, por estarem grávidas, não estão sujeitas a uma suscetibilidade maior de pegar corona. Não, tá? Não estão. Não há diferença entre uma mulher estar grávida e uma mulher não estar grávida em termos de pegar, de infectabilidade, elas não estão mais suscetíveis, tá? O que esses estudos mostraram? Esses estudos mostraram, tá, que, se eu não me engano, em torno de 14 ou 15% das mulheres que tomaram vacina tiveram aborto, tá? Elas perderam a criança. Se eu não me engano, 9% tiveram parto prematuro, tá? E uma porcentagem bem pequena, crianças nasceram com baixo peso. Agora, você tem que falar com o seu pediatra, porque eu realmente não sei dizer para vocês que de um total de 100% de mulheres que engravidam, qual é a porcentagem de aborto espontâneo. De repente, esses 15% de 100 mulheres, lá vamos dizer que 15 delas normalmente abortam. Eu não sei esse número. Então, eu não sei comparar para você se esses 15% de aborto espontâneo que as vacinadas tiveram estaria dentro da faixa etária normal de abortos espontâneos que as mulheres naturalmente têm. Eu não sei esse número, tá? Eu só sei esses dados, tá? Então, que fique muito claro, tá? Respondendo sobre grávidas e lactantes, não temos informação suficiente para dizer que sim ou que não. As orientações que nós temos de recomendação de vacinação são baseadas em notas técnicas e não em estudos científicos. Tá? O pouquíssimo estudo que tem um mais específico, tá? Quem tiver interesse me chame no Insta, que eu posso passar esse estudo. Eu tenho todas essas bibliografias que a gente cita, né, randomicamente aqui, tá? Ele mostra, né, ele justamente mostra que as mulheres, né, não tiveram lá um aborto espontâneo e não estão sujeitas, tá? Mais sujeitas a isso. Sim? Bom, partindo para uma segunda pergunta, tá, que também veio, que o Dr. Eduardo comentou, como deixar meu sistema imunológico mais forte? É impossível, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente fala imunidade de barreira, a gente fala de todas essas coisas assim, por mais que a gente separe o conhecimento de imunidade de barreira do resto das respostas imunológicas que nós temos, o sistema imunológico forte ou fraco, ele justamente, a gente tem que pensar nele como um todo, tá? Então, é uma pergunta difícil, né? Porque ter um sistema imunológico forte é um conjunto de coisas. A gente acaba caindo no mesmo chavão de sempre. Exercício, cabeça boa, alimentação boa, né? Então, é difícil a gente ter a suplementação vitamínica, vitamina D, funciona? Claro que funciona. Mas não adianta eu ter toda a suplementação e eu passar o dia inteiro pirando na frente do meu WhatsApp que o apocalipse está chegando. A questão hormonal é muito importante, a questão mental para o sistema imunológico é muito importante, né? Então, é uma pergunta bem difícil de responder, né? Então, genericamente, eu diria, procura hábitos de coisas que te fazem bem, que o teu sistema imunológico vai ficar melhor, tá? Bom,
Eu acho que eu vou falar do caso de Israel antes, hein, doutor? Antes da gente cair na pergunta mais... Posso te passar 2 perguntas só aqui que tem? Sim. A doutora Fernanda Gravina pediu aqui, ó, o teste do SWAB, ele pode dar positivo de uma maneira falsa por causa do IgA? Tá, boa pergunta, tá? Isso é uma questão que eu já discuti com o nosso infectologista aqui de Lajeado, tá? Que o SWAB é um teste que bota, acredito que quase todo mundo já tenha feito, né, para detectar a presença via PCR do vírus, né? A gente bota lá um tubinho no nariz e pensem só, se a via de entrada do corona é o sistema respiratório, o que me garante que um corona que está ali, mas não conseguiu furar minha barreira, no momento que eu faça isso, eu não pegue ele e não amplifique ele, né? Então, isso é uma pergunta que lá no início, eu e o doutor Eduardo, nós discutimos 1000 vezes isso, né? Tá, só um pouquinho, eu posso não estar infectado com corona, mas eu ter respirado ar e veio uma partícula de corona e está ali. E na hora que eu fizer o SWAB, eu pegar essa partícula que não me infectou, e isso dá positivo, tá? A resposta para isso é não sei. Não sei, tá? Discuti com pessoas da área da infectologia, elas disseram, não sei. Me disseram, acho que o teste não tem sensibilidade suficiente para detectar. Mas para quem conhece o teste PCR, sabe que o teste PCR é extremamente sensível. Extremamente sensível. Em teoria, um PCR conseguiria amplificar uma única cópia, né? Então, eu não sei dizer. O que eu sei? Que os testes que nós temos aí, eles são testes, a maioria deles, pouquíssimo confiáveis. E cada vez mais que a pandemia avança, tá? Eu vou dar um exemplo muito rápido, né? Fugindo um pouquinho, eu sei que a gente já está avançado, mas eu conheço uma família, pessoas que tiveram corona naturalmente, pessoas que foram imunizadas com Coronavac, pessoas que foram imunizadas com AstraZeneca, pessoas que nunca tiveram suspeita, nunca tiveram nada, todas fizeram teste rápido. Todos eles foram negativos. Tanto quem teve a imunidade natural, quem se imunizou com Coronavac, quem se imunizou com AstraZeneca, todo mundo negativo. Isso é impossível, né? Talvez a pessoa que nunca tivesse tido suspeita pudesse ter dado negativo, mas os que se imunizaram naturalmente têm que dar pelo menos alguma coisa positiva. Tá, mas falhou a Coronavac, mas Coronavac e AstraZeneca, os dois também darem negativo. Então, eu não sei, os testes deles são... É assunto para outra história, mas eles são... Exatamente, já vou linkar a outra pergunta que tem aqui no chat. Então, qual é o teste que deve ser feito para sabermos a questão se pegamos a doença naturalmente ou se a gente tem uma defesa? Que teste poderia ser? Que é o famoso os anticorpos neutralizantes, né? Isso. Assim, sabendo que os anticorpos, eles não são a ferramenta principal de uma resposta antiviral, tá? E pela lógica imunológica, principalmente o IgG que a gente mede, como é alguma coisa que trabalharia principalmente depois que a infecção aconteceu, na minha cabeça, como professor de imunologia, é normal esse IgG diminuir. Por quê? Se a tua imunidade de mucosa é forte o suficiente e ela é boa o suficiente para não deixar o vírus entrar, por que o organismo manteria um IgG ativo se é algo que a gente usa depois que o vírus já entrou? Tá? Então, ao meu ver, como imunologista, a principal teste que deveria ter sido feito, que deve ser feito, linfócito TCD8. É isso aí. Esse aí é o teste, e eu não entendo até hoje, eu sei que ele não é uma coisa simples de ser dosado, tá? Mas anticorpo se dosa porque talvez seja mais fácil. Pega sangue, tá? Tu vai lá e consegue dosar. Mas um CD8 é mais difícil, principalmente um CD8 específico para o corona. Mas o padrão ouro deveria ser isso. Tá? Realmente. Tanto que, o doutor pode concluir, pode explanar disso melhor que eu, que clinicamente, né, os testes sozinhos não te dizem nada. Tu tem que ter um conjunto de sintomas, tu tem que ter um conjunto, tu pega lá a tomografia, tu pega lá os sintomas clínicos, tu pega tudo, aí tu vai pedir um sintoma para te confirmar ou não. E tem muitos pacientes que estão com sintoma, com PCR negativo, IgG, IgM negativo, tudo negativo, mas o conjunto de sintomas mostra que essa pessoa está com corona, e os testes não positivos, né? Ao meu ver, o teste, pensando na questão imunológica, que é a minha área de conhecimento, deveria se dosar CD8, ponto. Doso CD8, principalmente CD8 de mucosa, né? Doso CD8, eu vejo se eu tenho algum específico para corona, pronto, eu estou imunizado.
e não anticorpos. Tá? Sim? Isso aí, perfeito. Das minhas perguntas aqui acabaram. Pode seguir com as suas ali. Tá, eu tenho mais uma só para a gente finalizando, que é sobre o caso de Israel, tá? Que eu estou recebendo bastante perguntas, que para quem não sabe, Israel é o país mais vacinado com Pfizer, exclusivamente com Pfizer do mundo. Eles têm 70% da população vacinada, Israel, tá? E agora a nova variante Delta, tá? Ela tá tendo um novo surto de contaminação em Israel, tá? Então, eu recebi, acho que 3 perguntas, tá, mas como é que isso pode estar acontecendo? As pessoas não estavam imunizadas, tá? Então, eu quero fazer a resposta em 2 momentos. Primeiro momento, baseado em tudo que a gente discutiu na última 1 hora e pouco, a gente sabe que independente do tipo de vacina que a pessoa está tomando, tá, que a pessoa tentou se imunizar, ela ainda é uma vacina experimental. Ela não desenvolve todos os componentes imunológicos. Sim? Ou seja, é bem difícil ela prevenir até que tu te infecte. Por quê? Porque ela está desenvolvendo IgG. IgG funciona depois que o vírus entrou. Sim? Ou seja, baseado em tudo que a gente discutiu, fica fácil de saber por que Israel está tendo um novo surto. Faz sentido? Tá? Então, a primeira coisa que eu queria discutir era justamente isso. Tá? Então, está tendo surto em Israel? Tá. Por quê? Porque a vacina que se toma, ela não é uma vacina final. A gente não tem todos os componentes, a gente não desenvolve todos os componentes. Tá? Então, é esperado. A segunda coisa que eu queria dizer, tá, é que, por exemplo, assim, ó, toda vez que a gente tem um surto de pessoas, tá tendo um novo surto, tem que ficar muito claro que toda vez que esses surtos acontecem, são em pessoas que previamente não imunizadas. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, tenho 10 pessoas, tá, que tiveram imunidade natural. A probabilidade dessas pessoas que tiveram imunidade natural pegar de novo o corona é 0,49%, que é o que nós chamamos de reinfecção. Tá? Então, toda vez que tem esses surtos, geralmente esses surtos acontecem em pessoas que ainda não entraram em contato direto com o corona, que aí a gente vai botar a vacinação junto. Se as vacinas que a gente tem agora, elas fossem vacinas finais que conseguissem desenvolver todos os componentes imunológicos, esses surtos não deveriam estar acontecendo. Faz sentido? Por quê? Porque essas pessoas teriam imunidade de mucosa, não deveria ter isso. Aí nós poderíamos falar de reinfecção, perfeitamente. Mas como as vacinas que estão lá, independente de ser Pfizer, independente de ter 70%, que eu ouvi dizer que é o número que dá a imunidade de rebanho, não interessa quantas pessoas, a vacina ainda não é a melhor possível. Então, esse tipo de coisa acontece, tá? Então, era basicamente isso, as respostas que eu tinha, as perguntas que eu tinha, né? E eu queria, para a gente já ir finalizando, né, deixar uma mensagem final, né, para a gente dizendo que aquelas pessoas que se infectaram com o corona, que tiveram corona, tá, independente de terem tido um agravamento, ou independente de ter sido assintomático, ou independente de ter sido leve, essas pessoas, a probabilidade delas se infectarem de novo com corona é 0,49%. Tá? É baixíssimo. Não há sentido para essas pessoas usarem máscara. Faz sentido? Não há sentido para as pessoas continuarem fazendo nada do que se faz. Porque as que tiveram imunidade natural, elas estão fora. A única maneira delas se reinfectarem é caso o vírus tenha mutações suficientes para conseguir fugir do que nós chamamos de imunidade e também da imunidade cruzada, que aí já seria tema para outra live. Tá? Reinfecção, imunidade cruzada. Tá? Sim, tá? As pessoas que se imunizaram com vacinas, tá? Realmente as pessoas que se imunizaram com vacinas, essas com certeza têm que continuar usando máscara. Essas com certeza têm que continuar tendo os seus cuidados. Tá? Por quê? Porque essas pessoas, tá, não têm a imunidade completa, porque as vacinas que estão aí são experimentais. Tá? Mas podem vender para vocês o que quiserem. No momento, as vacinas que estão aí, independente, elas não conseguem gerar
a imunidade completa, esterilizante. Por mais que queiram, vamos chegar lá de novo, com certeza. Daqui a algum tempo, à medida que as pesquisas, se foi muito dinheiro nisso, seguirem evoluindo, nós vamos chegar em vacinas que consigam provavelmente imitar a imunidade natural. Ah, professor, mas existe vacinas que fazem isso? Claro que existe. Ah, por exemplo, uma BCG. Uma BCG, a vacina da BCG quase que imita a imunidade natural, às vezes com algum componentezinho diferente do outro. É uma vacina, demorou anos para ser desenvolvida, sim. É uma vacina perfeita. Ela imita a imunidade natural quase que perfeitamente. Em termos funcionais, perfeitamente. Nós vamos chegar nessa de uma vacina de corona? Vamos, só que nós precisamos de tempo. Faz sentido? Tá? Então, a grande mensagem é essa. Você que teve corona naturalmente, você está fora. Você que está imunizado por vacina, você ainda tem que se cuidar. Tá? A imunologia explica isso. Tá? E aí, a gente chega na pergunta mais importante. Eu tive corona, eu devo me vacinar? Sim, eu deixo a resposta para vocês mesmos. Para vocês mesmos eu deixo a resposta. Quem teve corona precisa se vacinar? Tá? A resposta está exatamente aqui nessa live. Tá? Então, por exemplo, pessoas que conhecem, eu brinco com meus alunos, né? Pessoas que conhecem imunologia, eu sei que essas pessoas tiveram corona, aí a pessoa está lá, né? Ah, estou vacinado. Precisa disso? Seria muito mais fácil dizer, pô, eu tive corona, estou fora. Tá? Então tá, então Tu montou um quebra-cabeça inteiro e vai receber umas peças depois. Até é bom, depois de um período, para tu ver o quebra-cabeça que tu guardou dentro de uma caixa, de uma gaveta lá. Mas quanto tempo é? Há quanto tempo tu fica com essa imunidade? Né? Ó, essa é a questão. Quanto menos, na verdade, quanto menos contato com os patógenos tu tem, tu vai baixando a tua guarda, né? Então, a questão da gente falar da máscara, ela é ótima para defesa de quem não pegou ainda, né? Ou quando pegar uma carga viral baixa, né? Isso também tem essa questão. Porém, quem já pegou, quem já passou, quanto mais usa máscara, quanto mais se defende, tu tá baixando as tuas imunidades. Tu pode não ter uma imunidade forte, não existe uma imunidade acima da média, existe uma imunidade média. Porém, tu consegue baixar ela, tu consegue deixar a tua imunidade mais baixa, entrando em menos contato, se esterilizando mais. Quanto menos contato tu vai ter, mais baixo tu vai ter as tuas defesas. Ao contrário do que a gente imagina que poderia aumentar. Não, vai sobrar mais exército. Não, o exército vai ficar vendo TV, né? Em vez de ele ficar treinando ativo. Tu vai botar os teus caras ver TV, né? Porque não tem mais nada, não estamos estéreo, né? Então tem que rever essa questão. Mesma coisa com criança que se cuida, está sempre, né, em casa, não tem contato com nada, tem uma imunidade baixa por não ter contato com patógenos. As crianças que estão na rua brincando, contato com areia, barro, terra, né, vão ter uma imunidade normal, mas sempre com vários tipos de patógenos que já entraram em contato, e sim, quando entrar em contato com outros, vão ter imunidade cruzada, vão ter uma defesa melhor, o corpo já vai saber como reagir. Então, isso tudo é sempre muito importante. Então tá, então a gente queria agradecer todo mundo, tá? Os que estão aqui, os que estão nos vendo depois, né? Para quem chegou até aqui 1h e pouco, tá? Que fiquem com Deus, se cuidem, tá? Se cuidem em termos de, principalmente, cuidem a cabeça, né? Que talvez com professora, a pergunta que eu mais recebo, prof, o que eu faço para deixar meu sistema imunológico forte? Aqui, ó, tá tudo aqui, tá? Então tá. Então um abração para todo mundo, tá? Um bom domingo, hoje é domingo, né? Então todo mundo vá para o seu churrasquinho tranquilo, principalmente aqueles que já tiveram contato com o corona. Eu acho que talvez tenha sido um alento no coração. Meu Deus, eu estou melhor do que eu imaginava, tá? Então, um abração para todo mundo. Bom domingo a todos. E até mais. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.